A paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje sou eu que vou abrir o culto e queria falar uma palavra que falou muito ao meu coração. Está escrita em Números, capítulo 23, versículo 19. Esperar um pouquinho, esperar alguns segundos. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria a ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus fez promessas e sempre as cumpriu. Ele fez promessas para a gente. Ele fez a promessa para Abraão que ele teria filhos numerosos como as estrelas do céu. E hoje a nação é Israel. Ele fez uma promessa de um filho a Abraão que é Isaque. Ele também fez a promessa para o povo hebreu de libertação da escravidão egípcia lá escrito no livro de Êxodo. E hoje ele também fez promessa no Novo Testamento para nós. E eu separei 3 promessas que para mim são as principais. A promessa da vida eterna, que está escrita em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Só que eu não vou ler para não tomar o tempo do pastor, da pregação. Tá bom, o pastor disse que eu posso, então... Eu vou ter que achar, pastor. Albino, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa foi a primeira que eu acho que é a mais importante. E a transformação do coração. Está escrito em Ezequiel. Abri aqui. Calma aí, espera um pouco. Ezequiel. Ei, pastor. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Aqui. 36. 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Aqui Deus está falando que transformará o nosso coração, dará um coração novo que se compadece pela dor do outro, que se compadece, que conhece a verdade bíblica, que consegue discernir o que é as coisas do Senhor e o que é as coisas do maligno. Essa é uma das promessas. E a promessa que é muito importante também está escrito em 1 João novamente. 1 João, agora tem que achar de novo. Calma aí. 1 João, capítulo 1, versículo 9, que é o perdão dos pecados. Mas não devemos abusar dessa misericórdia do Senhor. Pois se nós pecamos, nós devemos sim pedir perdão, mas não devemos abusar, sabe? Pois se nós pecamos é porque nós decidimos pecar. Por isso que Deus faz exigência: sede santos, pois o teu Deus, vosso Deus, sois santo. Então se nós pecamos é porque nós escolhemos pecar. Então é isso, hoje são a palavra que eu acabei de falar aqui. E queria estar chamando a Cristina e o Germano para estar orando pelo pastor. Obrigada. Paz do Senhor, boa tarde. Paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Vem cá, pastor. Usa do bispo. É bom, hein? Pode. Nossa. Paz derramou água. Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja teu nome, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma tarde abençoada. Obrigado, Pai, por essa palavra abençoada, Pai, pela vida do Gustavo, Senhor Deus. Que o Senhor continue abençoando ele, usando a vida dele, Senhor Deus. Que esse jovem venha crescer mais e mais no teu conhecimento, Senhor. Pai, te coloco também a vida do nosso pastor, que vai trazer a tua palavra, que o Senhor venha abençoar. Que não seja ele, Senhor Deus, mas sim teu Espírito Santo usando a vida dele e nos trazendo, Pai, palavras de ânimo, de conforto, de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, abençoa ele e que o Senhor venha nos guardar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Começa assim, Gustavo. Começa assim andando, começa assim caminhando, tremendo, dizendo que o pastor não vai dar tempo, porque o pastor, né? Mas é assim que começa.
começa. Aí no futuro alguém estará dizendo: olha, eu vou fazer rápido porque o Gustavo ali não gosta que demore. Mas é assim mesmo, Deus é bom e Deus está no controle de tudo. Que Deus abençoe sua vida, que você possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor, como todos os outros que se dispõem a fazer a obra de Deus. Queríamos nós, e eu acredito que Deus ficaria muito alegre se nós, jovens, né? Eu também sou jovem, minha idade de trás para frente, tenho 15 anos, então para você ver que sou jovem, queria e eu fico alegre, e Deus ficaria muito mais se todos os jovens começassem a fazer o mesmo, pois seriam pessoas diferentes daquilo que o mundo imagina ter. Mas o tempo de hoje é diferente. Por isso o título dessa mensagem é: a fé precisa ser provada. Glória a Deus por você ter falado de Abraão, porque irei pregar também sobre Abraão. Isso confirma, né? Eu tenho uma outra mensagem, mas aí quando chegou aqui, passou um caminhão ali, fez barulho, passou outro, e eu falei: meu Deus, mas eu não vou me concentrar nessa mensagem. Terminei que troquei para outra. Deus falou: prega sobre essa. Então o tema da mensagem é: a fé precisa ser provada. E nós vamos estar meditando lá no livro de Gênesis, capítulo 17. Deus fez também promessa a Abraão. E bênção, glória a Deus, esse texto fala disso. Isso é muito bom. Todos abriram? Versículo 1 ao versículo 8. Embora depois você pode ler aí o texto todo. Mas Gênesis capítulo 17 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, quero te agradecer, te louvar, bendizer o teu nome, Senhor. Quero te louvar pela vida do Gustavo, Senhor, que esteve agora aqui há pouco abrindo esta palavra, iniciando, que o teu Espírito Santo esteja com ele e guarde-o, Senhor, pois de todas as formas o inimigo irá tentar tragá-lo, mas que a tua palavra permaneça no coração dele. Fala conosco, fala ao coração das irmãs e dos irmãos nesta tarde, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A fé precisa ser provada. Por que a fé precisa ser provada? Porque o homem de 99 anos, Abrão, uma promessa de um filho, uma promessa de muitas nações. O texto diz: farei contigo a minha aliança, multiplicarei extraordinariamente. Olha, você vai ser um cara fecundo, né? Tá certo? Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. No capítulo 15, quando nós olhamos, Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que lhe daria um filho.
um herdeiro, porque Abraão tinha um herdeiro, mas era um escravo, Eliezer, né? o que morava com ele. No capítulo 16 nós vemos então a Sarai, esposa de Abraão, tomando as rédeas, porque também ela era idosa, e pega então Agar, a egípcia, e diz a Abraão: dorme com ela e tem filhos. Naquele período era permitido, existia, se não me falha a memória, a lei dos Hammurabi, então existia ali alguma coisa que permitia isso, tá certo? No versículo 16 nós vemos isso. Passado, meus queridos irmãos e irmãs, do capítulo 15 para frente até o capítulo 17, passado um período, depois que Abraão deita-se com Agar, 13 anos depois, 13 anos após o nascimento do filho da egípcia Agar, chamado Ismael, e aí vem o ismaelita, Deus aparece novamente a Abrão, e Deus agora reafirma a aliança que foi feita a Abraão. Será que podemos esperar pelas promessas de Deus e confiar naquilo que Deus nos prometeu? Ou vai nos faltar fé para esperar? Muitas vezes nós pedimos Deixa eu tirar um cabelo loiro que está aqui no meu olho, está me deixando agoniado, gente. Muitas vezes Deus nos promete as coisas, mas nós queremos que seja da seguinte forma: prometeu agora, cumpriu agora. E sempre, todas as coisas é no tempo de Deus. Não importa a idade, a sua idade. Muitas pessoas dizem: olha, eu já não tenho mais tempo para pregar o Evangelho. Mas Deus aqui aparece a Abraão e diz: olha, cara, você vai ser pai de muitas nações, de você vai vir muitos reis. Não importa a sua idade, Deus prometeu algo para você, Ele vai fazer. O que você precisa fazer é crer, é acreditar, é ter fé, é confiar e andar. Porque senão não vai acontecer. É uma aliança entre Deus e você. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre, mas você precisa fazer a sua parte. E eu quero falar com você nesta tarde sobre 3 princípios de fé. A fé é provada para que você dependa de Deus. O primeiro princípio: naquilo que é preciso, aliás, naquilo que é impossível a você. A tua fé é provada naquilo que é impossível a você. É impossível você olhar para o texto sem algo espiritual e dizer que um homem de 99 anos, a Sara também já adiantada em idade, o texto diz que já tinha cessado, né, o modo natural dela ter filhos, e ela então tem um filho. Isso é para nos mostrar que nós precisamos depender e confiar em Deus. Quem apareceu a Abrão? Quem apareceu a Abrão nesse texto? É interessante que quando você olha para o hebraico, foi El Shaddai. E no original El Shaddai, este nome, ele vai enfatizar o poder de Deus. Deus Todo-Poderoso apareceu a Abrão. Deus Todo-Poderoso. Não foi diferente comigo e com você. O mesmo Deus, o mesmo El Shaddai que apareceu a Abrão, também em Cristo Jesus apareceu a nós e nos deu uma oportunidade de fazermos as coisas diferentes, agora pela fé, pela obediência. Mas para que as promessas de Deus acontecessem na vida de Abraão ou de Abrão, foi preciso acontecer 3 coisas primeiro. Para que as coisas aconteçam,
aconteça em nossas vidas, minha querida irmã, meu querido irmão, precisa acontecer também em nossas vidas as mesmas coisas que aconteceram com Abrão. Deus te prometeu algo, ótimo, tenha paciência. É difícil ter paciência, né? Mas com a paciência exercitada vem a perseverança. E tem gente que diz assim: Deus não me dê paciência. Peraí, então você nunca vai ser uma pessoa, você vai ser sempre impaciente, né? A pessoa que não pode cair um copo, que misericórdia, a criança quebrar um copo. Então 3 coisas precisou acontecer com ele. Primeiro, Abrão teve um encontro com Deus. O texto nos diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor Deus. Ele teve um encontro com Deus. Na minha idade de 37 anos, Deus me deu uma oportunidade, eu tive um encontro com Deus. O segundo, o texto nos diz que Abrão precisava andar com Deus. O texto nos mostra que Abrão precisava andar com Deus. Da mesma forma, não é diferente hoje. Você tem um encontro com Cristo Jesus e você precisa andar com Cristo Jesus para saber qual é a vontade de Jesus, para saber qual é o desejo dele para a sua vida. E o terceiro foi ser perfeito. Aquilo que o irmão falou aqui, Deus fez promessas a Abrão. E Deus disse: sede-vos santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então Deus diz: ser perfeito. E aí quando você pergunta para as pessoas: mas você pode ser perfeito? As pessoas dizem não. E eu digo: mas se Deus disse que pode, por que não pode? E aí eu pergunto para as pessoas: você é santo? Elas dizem não, porque eu sou pecador. Peraí, mas se Deus disse que você pode, por que você não pode? Você precisa entender o que o texto está dizendo. Você precisa entender o que é que Jesus está dizendo. E você não vai entender se você não tiver fé. Não venha com a ideia de perfeição quando Deus disse para Abrão, no versículo 1, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Não venha olhar e dizer que a perfeição é algo difícil. Não, ser perfeito é ser obediente à palavra de Deus. Ser perfeito é viver segundo aquilo que Deus deixou instituído para nós. Esta é a perfeição que Jesus nos chamou, que Deus nos chamou. Quando o menino disse aqui ainda agora: sede santo porque eu sou santo, Deus não está dizendo para que nós operemos milagres ou não pequemos. Essa é uma ideia errônea de santidade. Deus está dizendo para que nós moralmente sejamos santos, para que o nosso corpo seja santo, guardado para o Espírito Santo, para que nós não nos misturemos com aquilo que o mundo tem nos dado. Deus chamou Abrão para uma aliança. Foi diferente com você? Não, Jesus Cristo nos chamou para uma eterna aliança no sangue do Cordeiro. Claro, meus queridos irmãos, que não foi diferente. O problema é que nós queremos entender as Escrituras Sagradas do nosso jeito, e é do jeito mais simples. Irmãos e irmãs, viver segundo as Escrituras é mais simples do que viver no sistema do mundo. No sistema da Bíblia, você vive em liberdade pela fé em Cristo Jesus. Todas as coisas eu posso, mas nem tudo me é lícito ou me convém, como diz Paulo. Não é diferente. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de nenhum modo lançarei fora. É uma aliança. Quando você vem a Jesus, enviado por Deus, Jesus não te lança fora. Você pode abandoná-lo,
mas Ele não te abandona. Ele disse: estarei com você. Jesus disse: estarei com você. Permaneça que Ele está. Jesus está mostrando que Ele veio para fazer a vontade, a sua vontade, a vontade do Pai. Quando Jesus diz isso, Ele está mostrando que Ele veio para isso, para fazer a vontade do Pai. Quando Jesus te chamou para você fazer a vontade dEle, para que as coisas se cumpram na sua vida. Quando Deus chamou Abrão para que as coisas de Deus se cumprissem na vida de Abrão. Jesus está mostrando simplesmente que não veio para fazer a própria vontade dele em João 6,37, mas para fazer a vontade do Pai. A mesma vontade de Deus para Abrão é para você, é para eu. Seja tu somente uma bênção. E como você pode ser uma bênção? Ah, eu não tenho condições de ser uma bênção. Tem. Você tem o Espírito de Deus. Então teu coração não é mais um coração de pedra, é um coração de carne. Agora você ora pelas pessoas, isso é ser bênção. Amar as pessoas é ser bênção. É ter fé que Deus irá mudar as coisas. Abrão caiu com o rosto em terra, enquanto o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, falava com ele, em sinal de submissão à glória de Deus. O problema hoje maior é que fomos chamados para cairmos com o rosto em terra, mas muitas vezes nós elevamos o nariz. E a palavra de Deus está escrita e a pessoa está dizendo: mas não é assim, eu não acredito desse jeito, não é dessa forma, não é desse jeito. Não é desse jeito, e é desse jeito. Essa aliança está no versículo 21, 17 e 21. Se você for ver, Deus disse que iria fazer de Abrão pai de uma multidão. Olha a aliança. A minha aliança, porém, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Então, depois do nascimento do filho da egípcia, levou 14 anos. 14 anos para Isaque nascer o filho da promessa. Porque quando Deus apareceu nesse capítulo, Ismael estava com 13 anos, 1 ano mais para frente, 14. Não pense que as coisas de Deus é do meu jeito e do seu. Não, mas você precisa ter fé, minha querida. Tenha fé que seu marido se converte. Tenha fé que sua filha, seu filho se converte. Mas você precisa viver isso. Jesus, lá em Mateus 27, 50, 51, ele diz o seguinte: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Isto é um sinal da parte de Deus. Este sinal mostra que Deus está agindo em seu favor. Qual é a sua posição? Permanecer firme em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, não pare. Jesus é contigo. Quando Jesus rende o Espírito, o véu rasgou-se de cima a baixo, porque você agora passou a ter acesso ao Santo dos Santos. Antes você não tinha. Agora você pode falar com Deus e Deus pode falar com você. E o segundo princípio que eu quero falar nesta noite, sobre a fé é provada para que você dependa de Deus, é para que isso aconteça, é preciso haver mudança.
Para que as promessas de Deus aconteçam, não é preciso somente ter fé. Não precisa haver mudança. Não, pastor, não. Precisa, porque fé pela fé é morta. Tiago, crê, os demônios crê, mas não obedecem. E agora? Então precisa haver mudança, e você vai ver no texto, no versículo 5 do capítulo 17 de Gênesis: você não será chamado mais Abrão, e sim Abraão, o texto diz, para que você seja pai. Está vendo? Você seja pai de muitas nações. De muitas nações. Um homem, meu querido, minha querida, que tinha por herdeiro um estrangeiro, não um estrangeiro, mas um rapaz que não era filho dele. E depois um homem que passou a ter um herdeiro que não era o filho da promessa, mas o filho da escrava, Ismael, filho de Agar. O nome de Abrão significa pai elevado no original. E Deus está dizendo para ele: você não será mais pai elevado. Não, você será Abraão. Abraão tornou-se pai de multidão. É o significado: Abraão, pai de multidão. Pai de multidão. Foi feita uma aliança, não somente com Abraão, mas também com toda a sua descendência. E agora é que vem a chave da coisa. Agora é que Deus, quando nos se revela a nós, também nós fomos mudados, irmãos e irmãs. Pela fé nós fomos mudados. Quando você encontrou-se com Jesus, foi também feita mudança em sua vida. E você diz: não foi. Foi, porque 2 Coríntios 5,17 diz: é assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mudou ou não mudou? Então o velho José Aparecido agora não pode ser mais o velho, tem que ser nova criatura, se quiser ser cristão, se quiser ser filho de Deus, se quiser pela fé ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida. É nova criatura. É nova criatura. E quando isso aconteceu, sendo nova criatura, Abraão agora tornou-se em Isaque pai de multidões. E vocês, no que se tornaram? Será que há promessa para nós? Lógico que há promessa para nós. Abrão foi mudado em Abraão. Nós, as velhas práticas, o velho homem morreu, em Cristo, nova criatura. Abrão, pai de multidão. E você? E você se tornou o quê? Quando isso aconteceu, você tornou-se geração eleita, recebeu um sacerdócio real, tornou-se nação santa em Cristo Jesus, tornou-se povo de propriedade exclusiva de Deus em Cristo Jesus. Qual foi o propósito de tudo isso? Cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tornou-se uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo isso você recebeu de Deus. Abrão, ao encontrar-se com Deus, tornou-se pai de multidões de nações, pois teve o nome mudado. Isso significa dizer
deixou as velhas práticas para trás, sendo perfeito na prática da aliança. Não pense que ser perfeito diante de Deus não é cometer erros, não é pecar. Pecar no sentido de não planejar o pecado. Mas aqueles velhos pecados, esses não mais. Porque pela fé vivo no Filho de Deus. Aliás, lá em Coríntios, se não me falha a memória, a vida que agora vivo na carne, encontre aí, acho que não é Coríntios, vivo pela fé no Filho de Deus. Viva pela fé no Filho de Deus. Ser perfeito para Deus é praticar a palavra de Deus. É para vocês acharem o texto que eu citei. Qual é mesmo, né? A fé é provada para que você dependa de Deus. Terceiro princípio, para testemunhar das promessas de Deus. Irmãos e irmãs, se você não passar por problemas, por dificuldades, por perseguições, se o povo, a igreja de Jesus não tiver dificuldades, como irá testemunhar dos grandes feitos de Deus? Fala para mim, Germano. Fala para mim, irmã. Tem como você dizer para alguém o que Deus fez por você, se sua vida nunca teve problema? Procurando, vivo pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, Filho do homem. Alguma coisa assim, eu encontro. Deixa eu encontrar aqui um versículo na Bíblia eletrônica. Espera aí que eu já volto. Não é Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. A vida que agora vivo. Vê aí, Gálatas 2:20. Para testemunho das promessas de Deus. Dá para ler? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse vive que agora tenho. E esse viver que agora tenho. Viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pela fé. Esse viver que agora vivo na carne. Não vivo mais eu, mas agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse me amou, esse se entregou, esse morreu por mim, esse me resgatou do inferno e me deu um ministério da reconciliação. Isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo que é feito para isso. E como você irá testemunhar se você não tem fé, se você não demonstra esta fé? Tiago diz que a fé sem obra é morta. Você não é salvo pela obra, mas você é salvo para fazer a obra de Deus. Agora não mais Abrão, conhecido pai elevado, e sim Abraão, pai de multidão. Para isso acontecer foi preciso a ação da fé. Não basta somente, meus queridos, não basta somente as promessas de Deus. Deus promete uma aliança. Para que essa aliança se cumpra, você precisa ter fé, você precisa andar segundo esta fé. Então que Deus te desperte nesta noite, nesta tarde, para que você pregue a palavra de Deus, para que você mude. Sabe por que
você não muda? Segunda vez que vou falar, domingo falei isso. Por que você está com as duas mãos agarradas no mundo, olhando para a janela do mundo? Olhe para Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus. Você precisa olhar para Cristo Jesus. Mas você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Cadê as obras? Mostre em obras, em testemunho. O povo precisa saber quem você é. Abraão agora, daqui para frente, mostrou. Lá em Marcos, capítulo 11, 22 a 24, Jesus diz o seguinte: aos que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e assim será convosco. Mas muitas vezes as pessoas oram para que o monte se jogue no mar. Mas foi isso que Jesus disse? Não. Jesus não disse para a gente ir orar por aquele monte lá e diz: monte, se joga no mar para que haja planície. Não, o monte está lá para que você transpasse ele. Aliás, para que você passe por ele. Lembre-se, é questão de fé, é dificuldade. Então ore, tenha fé e caminhe, e você vai passar por ele. Não fique pensando que você orando e não tendo fé e crendo e não acontecendo no seu tempo, Deus não deixou de te dar algo. Deus prometeu a Abraão, e a promessa dele cumpriu-se no seu filho Isaque. Abraão não chegou a ver a multidão, descendência dele, mas Isaque viu uma quantidade, e daí para frente aconteceu, e nós estamos aqui hoje fazendo a mesma coisa. Lembre-se que a confissão da sua fé deve buscar primeiro os interesses de Deus, que é articulado segundo as promessas do próprio Deus em Cristo Jesus, e é para a sua vida. Então, quando lá em Mateus diz que se você tiver fé, você orará pelo monte e ele irá para o mar, é propósito de Deus que o monte vá para o mar? Não, é propósito que você vença o monte, as dificuldades. É propósito de Deus. O que você precisa fazer, meu querido e minha querida, é viver segundo esta fé, é praticar esta fé. Mateus 9:29, Jesus toca os olhos do cego, e Jesus diz: faça-se-vos conforme a vossa fé. Este momento aqui, esta fé, é fé para cura. Falamos da oração para cura. Esta fé aqui é para cura. Jesus vai lá, toca no olho do cego e diz assim: faça-se segundo a tua fé. Se você não tiver fé, minha querida e meu querido, não adianta você dizer que crê em Jesus. Está perdendo tempo. Então se levante em nome de Jesus e mostre tua fé em obras. Lá em Lucas 23:42, Jesus: lembra-te de mim quando entrares no reino, no teu reino. Jesus está sendo crucificado. Um daqueles que está do lado dele diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Isto é fé para salvação. Você tem fé para salvação? Você é salvo? Você é salva? Mostre em ação.
Este rapaz, este ladrão que foi crucificado, ele teve fé para a salvação. E o que foi que Jesus disse para ele? Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta mesma promessa é para mim e para você. Mas você precisa querer esta fé. Você que precisa querer praticar. Mas muitas pessoas não têm fé para ser pai. Não literalmente, mas para ser pai de multidões, como foi prometido para Abraão. Aplicando aos dias de hoje, muita gente tem fé para querer as coisas, os bens materiais. Tentam a Deus com suas frases hipócritas no WhatsApp, nos seus status, dizendo que Deus prometeu, Deus vai fazer, Deus disse, Deus vai fazer. Mas e cadê a sua parte? O que você tem feito pelo reino de Deus? Para que Deus cumpra aquilo que Ele te prometeu. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tem a sua parte para fazer. Você quer que Deus salve tua família? Se converta de verdade aos pés de Jesus. Postei um vídeo hoje agradecendo a igreja, mas achei lindo demais uma foto postada pelo irmão. Agradeço a Deus por ter oportunidade, tempo de estar com minha família. Você está fazendo o mesmo? Ou você acha que Deus só fala com você quando o pastor prega? Ao usar a foto, Deus falou comigo. É nas pequenas coisas, irmãos e irmãs, que Deus fala. Então pratique a palavra de Deus, creia em Jesus Cristo, viva por esta fé, e o Senhor fará infinitamente mais por você e pela sua família. Mas demonstre em ações, se converta de verdade ao cristianismo. As pessoas olharão para você e dirão: esta pessoa é um cristão. Você foi selado, selada com o Espírito Santo de Deus. Quando você for praticar as postagens no seu status, não vou ler nenhuma para depois eu não apanhar, né? Poste versículo bíblico, mesmo que você não saiba comentá-lo. Mas não poste aquilo que os outros fez. Lembrei do Clenaldo pregando aqui. Pastor Clenaldo disse isso. Não poste frases de efeito dos outros. Essas frases de efeito dos outros são dos outros. Ela não tem efeito na sua vida porque você não viveu aquilo que foi dito. Para que algo seja verdadeiro, você precisa viver. Abraão viveu, tornou-se Abraão. Você precisa viver sendo nova criatura em Cristo Jesus, vivendo segundo os propósitos de Deus. Que o Senhor possa ter falado no teu coração e que você permita ser transformada por Deus nesta tarde. Agora é com a Cristina. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, graça e paz. Eu vou falar uma palavrinha que a minha irmãzinha Mônica, Deus abençoe, viu? Ela colocou em Hebreus 11:6, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam, né? Realmente, sem fé é impossível agradar a Deus, né? A gente temos que ter fé, temos que ter esperança no Senhor Jesus, que Ele cuida de nós, né? Vamos fazer nossas orações, né? Os pedidos de orações que veio até a mim foi pelas famílias da Cíntia, né? Pela família da Karina, da irmã Fátima, a convenção do esposo dela, pelos pastores, missionários, por todo o Brasil, pela Rita de Cássia, toda a família da igreja, Dona Ana, beijo Dona Ana, Dona Adelina também, beijão, e por todos
né, por toda a família que está nos assistindo, que Deus abençoe a cada um. Agora eu peço que os irmãos estejam orando pela saúde de Maria Santos, pela mãe da Patrícia, que hoje ela me ligou e está bem, a mãezinha dela está bem ruimzinha, estava no hospital, era a dona Marlene, a dona Zuíla, Rian, Naí, pelo pai do Rodrigo também, que está internado, Daniel, Milton, dona Lourdes, pelo pai da Natália, que vai fazer um exame amanhã, é o Wilson, pela Natália do hospital e pela minha irmã Rita de Cássia também, gente. Esteja orando que ela está com Covid. Né? E por todos nós aqui, né? Pela minha família, pelos meus filhos, pela minha neta, pelo meu esposo, né? Que vocês conhecem, que é meu pastor, né? Pela Débora, pelo Germano, pelo Gustavo, que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Débora, vamos orar, Débora? Vem pra cá. Sim, senhor. Amém? Vamos orar, Débora? Graça e paz. Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Pai. Te colocamos, Pai, nesse momento, nessa tarde abençoada. Pai, colocando todos esses nomes que aqui foi mencionado, Pai. Mesmo antes de eu pedir, Pai, tu já conhecia cada um, Senhor Deus. Que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha livrá-los de todo mal, Senhor Deus. Abençoa as famílias, guarda cada um, Pai. Abençoa também, Senhor Deus, ali as pessoas que estão enfermas, que estão em hospitais, que o Senhor venha, Pai, fazer um milagre na vida deles, que faça a tua vontade, Senhor Deus, na vida de cada um, porque tu é o médico dos médicos, e eu creio, Pai, que tu está entrando com providência. Te agradeço por todos nós que estamos aqui, pela minha família, pelas minhas netas, pelos meus filhos, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, pelos meus irmãos que estão aqui comigo, Senhor Deus, que o Senhor venha guardá-los, Senhor Deus, e abençoá-los, em nome de Jesus, amém. E eu esqueci de uma coisinha, quero agradecer pela vida do seu Heraldo, pai do Nil, que hoje está fazendo aniversário, que Deus abençoe, seu Heraldo, e pela irmã Vilma também, que está ficando mais velhinha hoje, tá? Que Deus abençoe, Vilma, beijo. Germano. As paz, igreja, temos que agradecer todos os dias, né? Principalmente quando nós temos um culto abençoado como hoje, um exemplo que foi o nosso grande garoto aí que está crescendo no caminho de Jesus, né? No caminho de Deus. E isso mostra que os jovens têm que se envolver sim com a palavra, têm que correr atrás, tá? Não ficar só esperando, não ficar se aprendendo as coisas do mundo, Netflix, celulares, ou pensando em namorada a qualquer momento, de qualquer forma, né? Até porque tudo isso tem um momento certo, tem a idade certa. Bom, vamos orar, vamos agradecer e guardarmos até o nosso próximo culto, que será na sexta-feira, às 8 horas da noite. Não vamos se esquecer, hein, pessoal? Vamos todo mundo entrar lá e assistir os cultos, tá? Compartilhe sempre os cultos para que mais e mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer, Senhor, por mais esse culto, Senhor. Esse culto abençoado que nos trouxe grandes palavras, que nos traz grandes ensinamentos. Agradeço por cada dia, por ter todos os irmãos, a seca da igreja, estando envolvidos na obra, Senhor. Peço, Deus, que abençoe a todos eles, no mais esse dia e no mais esse restante de semana, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus a todos.